Eu frequentemente ouço relatos de pessoas que saíram de igrejas, de templos religiosos, sobretudo os evangélicos, não é? E que essas pessoas sofrem uma espécie de pressão de todos os lados para que elas voltem para a igreja, né? Frequentemente, seus antigos correligionários visitam essas pessoas, dizem: não volte para a igreja, Jesus está voltando, Jesus, Deus, Jesus, né? Volte para a igreja, mulher, é tão bom. Você tem que, o mundo está, não sei o que, a gente tem que estar nos pés do Senhor. Não sei o que, você deixou de louvar a Deus, você deixou Deus, você abandonou as coisas de Deus, você deixou de louvar a Deus. Sempre o discurso é esse, né? Como se a pessoa, por ter saído do convívio no templo, essa pessoa se tornasse o quê? Um pagão, né? Uma pessoa que não tem mais nada a ver com Deus, tivesse jogado Deus fora, né? E que agora vai cair aí na imoralidade e na perdição apenas porque deixou de frequentar o templo. E eu gostaria de fazer esse vídeo dando minha opinião sobre esse assunto, né? E é claro, acho que isso é uma coisa tão óbvia que as pessoas deveriam perceber, mas elas não percebem por causa da ideologia, não é? É como a questão do peixe. Se você chegasse, fosse possível dialogar com o peixe, não é? Você chegasse lá, e aí, peixe, o que é que você acha da água? Sabe o que o peixe diria? Água? O que é água? Por quê? Porque ele vive na água, ele não sabe o que é água, porque ele já está de tal modo acostumado, né, a essa situação que ele não dá por ela, não percebe. A mesma coisa se refere às ideologias. As pessoas estão dentro das mentalidades das ideologias e não se dão conta de que estão com a cabeça captada por aquela forma de pensar. As pessoas não percebem isso, mas estão o tempo todo, né? Deixa eu dizer uma coisa. Quem, o, quem garante que você estar dentro de um templo ou estar dentro de uma igreja garante sua moralidade, garante sua conduta impecável diante da sociedade? Quem disse isso? Para começo de conversa, vamos fazer uma pergunta. Todas as pessoas que estão ali dentro dos templos, dentro da igreja, todas as pessoas do ministério da igreja, os grandões, né? Será que essas pessoas têm uma vida irrepreensível diante da sociedade? Eu não quero fazer aqui um vídeo de acusação, de apontar dedo, de citar nomes, porque eu acho que isso não é uma coisa de sair se orgulhando, apontando o dedo para as pessoas, até porque todo mundo erra, não é verdade? Só que nós sabemos que as igrejas estão cheias de pessoas que dão mau exemplo na sociedade. Quem não sabe disso? Não é? É só o que tem. Quer dizer, o fato de você estar dentro de uma igreja não garante sua moralidade, de forma alguma. A propósito, quantas pessoas estão dentro da igreja e ligam para o que é dito ali na igreja? Não são todas, não. Tem muitas pessoas que vão para a igreja evangélica só por tradição, ou para acompanhar os pais, ou atrás de namorado na igreja evangélica. Não é? Ou eu estou dizendo besteira aqui? Não estou, gente. Eu não estou dizendo besteira. Ou então por qualquer outro motivo. Quantas pessoas que estão ali na igreja evangélica sabem, têm um diálogo de 2 horas falando da Bíblia, de coisas profundas dentro da Bíblia? São todas? Não são todas, são pouquíssimos, entendeu? São pouquíssimas pessoas que estão ali dentro que ligam de fato para o que está sendo dito ali. É verdade isso, não é? Então, da mesma forma que você está ali dentro não garante a sua moralidade, não garante sua conduta, nós sabemos que não garante, só o que tem é desses jovenzinhos, gente. Vocês sabem do que eu estou falando. Só o que tem desses jovenzinhos é dizendo coisa imoral por aí por fora da igreja. Vocês sabem disso. Um para o outro, com conversas indecentes, né? Conversas impuras. Isso na sociedade todo mundo sabe. Não vou nem dizer coisa pior do que isso, porque aí eu começaria a apontar o dedo. Eu não quero fazer isso, mas vocês sabem o que está acontecendo. Vocês sabem o que a sociedade diz dessas pessoas. Eu estou aqui, faz mais de 5 anos que eu não frequento igreja, né? Eu já frequentei igreja na minha adolescência, eu ia
com minha família, não é? Nós descobrimos coisas diferentes, uma forma diferente de enxergar a Bíblia e deixamos de frequentar essa igreja, não é? E eu estou esse tempo todo fora da igreja, eu não mudei minha moral de forma alguma, estou a mesma pessoa. E deixa eu dizer uma coisa, eu não saio falando de sexo em público, dizendo coisa de putaria, como tem gente aí que diz. É evangélico, tem gente que diz putaria aí em público. Todo mundo sabe disso, não é? Ou você vai dizer que não existe esse tipo de coisa? Eu não digo. Tem certo tipo de coisa que eu não saio falando, não saio comentando. A propósito, tem muita coisa que nunca pisou numa igreja evangélica, muita gente que nunca pisou numa igreja evangélica que tem uma moral muito mais apurada do que essas pessoas, muitas vezes, que são, às vezes, adúlteros, né? Que são, às vezes, os primeiros que falam da vida alheia, que são santarrões, que são homossexuais, muitos dos casos, e que dizem que a homossexualidade é proibida, mas lá por trás dos panos, né? Tem lá as histórias dele, e assim por diante. Você estar dentro da igreja não garante sua moralidade e você ter saído da igreja não diz que você vai ser um imoral, não é? Aí diz, não, mas fulano bebe cerveja. E daí, onde é que está escrito na Bíblia que beber é pecado? Em lugar nenhum, você que diz que acredita só na Bíblia e inventou a regra que o álcool é errado. A Bíblia não diz que o álcool é errado. Você sabia que a Bíblia não diz? Ou então me prove que eu estou dizendo besteira aqui. Você não vai provar. Por quê? Porque a Bíblia não diz, não proíbe o uso de álcool. Né? A Bíblia mostra os personagens justos, muitas vezes fazendo uso do álcool, do vinho, né? E vocês simplesmente não levam em consideração esses versículos, por quê? Porque é a ideologia evangélica que vocês não querem perceber que estão errados. Entendeu como funciona? Dízimo, me prove o dízimo dentro da Bíblia. O dízimo que vocês fazem. Muitas outras coisas, né? Onde é que está escrito que ouvir música é errado? Onde é que está escrito que participar de eventos sociais é errado? Em lugar nenhum. E, no entanto, vocês dizem que acreditam só na Bíblia e colocam todas essas regrinhas aí para as pessoas, né? Outra coisa, onde é que está escrito, para começo de história, que deve existir uma igreja com liderança? Onde é que está isso no Novo Testamento? Que existe uma liderança autoritária que tenha cobertura espiritual sobre a sua vida. Deixa eu dizer, isso aí é a invenção da cabeça das pessoas. Não existe esse ensinamento nem no Novo Testamento. Não existe, simplesmente não existe essa liderança, não existe isso. E para ser sincero, só existe um único versículo no Novo Testamento que sugere que os cristãos não parem de se reunir, que é Hebreus capítulo 10, versículo 25, que vocês citam aí o tempo todo. Na verdade, se a gente for ver, é o único, né? É o único versículo no Novo Testamento que diz que os cristãos não devem deixar de se reunirem. Não é o assunto central do capítulo 10 de Hebreus, nem é uma coisa citada acidentalmente lá no meio, né? E só tem esse versículo. Aí eu pergunto, se fosse a coisa mais importante do mundo, fosse você estar na igreja, isso só teria um versículo sobre isso no Novo Testamento? Por que que só tem um versículo se é o comportamento mais importante para a pessoa é estar dentro de uma igreja? Existem pessoas que estão fora da igreja, que estão servindo a Deus, né? Você, outra coisa, essa história de louvar, você não está louvando a Deus. Deixa eu dizer uma coisa, meu filho. Quem disse que louvar a Deus é só você estar santo, você está cantando, você está sendo visto em público com pessoas se emocionando? Quem disse que isso é louvar a Deus? E quem disse que Deus precisa disso? Deus, ele é autossuficiente. Se toda a humanidade evaporasse nesse exato momento, Deus continuaria sendo o rei do universo. Os nossos louvores, eles não afetam Deus, assim como os nossos pecados também não o afetam. Você sabia disso? Então, se os nossos louvores não afetam Deus, por que que seria o fim do mundo uma pessoa parar de cantar músicas evangélicas para Deus numa igreja? Não faz o menor sentido. Está vendo como não faz sentido? Né? O que é que Deus quer? Deus quer que as pessoas fiquem oferecendo sacrifício para eles. Vocês nunca leram Miqueias capítulo 6?
Deus disse: o que é que vocês vão fazer para mim? Fazer um rio de azeite, de sacrifício, de não sei o quê? Era o louvor da época. O louvor da época do Antigo Testamento, digamos assim, eram os sacrifícios, não é? A mesma coisa que hoje é a musiquinha evangélica era o sacrifício na época. E o que é que Deus disse? Não, eu não quero isso. Eu não quero esse sacrifício. Eu só quero três coisas, meu filho. Três coisas que eu quero. Lê lá, Miqueias capítulo 6, versículo 8. As três coisas são você amar a benignidade, não é? Fazer a justiça, fazer o que é certo e caminhar humildemente com o Senhor Deus. Miqueias capítulo 6, versículo 8. São essas três coisas, né? Tem muita gente que está dentro da igreja que não é humilde. Tem muita gente que está dentro da igreja e que não faz o bem, não faz benignidade. Tem muita gente que está dentro da igreja que não faz a coisa certa. Está aí com fraudes, está aí com corrupção, está aí com muitas outras coisas. Não, mas eu estou olhando para Deus. Não, não vamos falar isso. Você não está falando a verdade. Desculpe, mas não, você não está olhando para Deus. Você está olhando para um sistema humano, né? Muitas vezes corrupto, que você está apontando o dedo para pessoas porque saíram dele, não sei por quê. Às vezes, pessoas que simplesmente estudaram a Bíblia, não foi por imoralidade, não saíram para ir para a imoralidade, não. Estudaram a Bíblia, viram coisas diferentes do que se ensina na igreja e foram chutadas da igreja. Sabe o que vai acontecer com você, meu filho? A mesma coisa se você estudar a Bíblia. Se você estudar a Bíblia e descobrir, por exemplo, que não existe trindade, que não existe dízimo, né? E você sair ensinando esse tipo de coisa para as pessoas, você vai ser chutado da igreja. Vão deixar de falar com você, vão te tratar como herege, como a porcaria do mundo. É isso que vai acontecer. Vão torcer que você quebre a cara na sua vida para dizer, tá vendo? Saiu da igreja do Senhor. É isso que vai acontecer, meu filho. Essas são as pessoas que são os santos de Deus. Você está entendendo? Agora, eu estou dizendo que todas as pessoas que estão dentro da igreja são assim? Não, nem todas, né? Existe aí uma elite esclarecida dentro das igrejas que conserva certo grau de humanidade, né? de, de conceitos morais, de um coração bom, né? De até diálogo com outras religiões, com outros pontos de vista que não foram pessoas que não foram contaminadas por esse fanatismo religioso, mas é a exceção, não é? Então, gente, se o seu amigo saiu da igreja, ou se o seu familiar saiu da igreja, ou um conhecido seu saiu da igreja, e daí? Vamos parar desse negócio de encher o saco dele, de ficar pegando no pé para voltar para a igreja. Que história é essa? Você gostaria que um católico enchesse o seu saco para você ir para a igreja dele? Ou que chegasse um muçulmano cheio de conhecimento pegando no seu pé para você ir para a mesquita? Você não gostaria disso. Por que que você faz com as pessoas o que você não gosta que façam com você? Não é? É interessante isso. Se você não quer que as pessoas peguem no seu pé para mudar o seu jeito, por que que você está pegando no pé das pessoas? Às vezes pessoas justas, às vezes pessoas direitas na sociedade, às vezes pessoas que ainda têm uma vida de relacionamento com Deus, às vezes pessoas que dão uma surra de Bíblia em você que você ficaria aleijado, não é? Mas você pega no pé deles porque saíram do templozinho, né? É um negócio fantástico. Então, gente, vamos mudar esse comportamento. Vamos ser pessoas que usam mais isso aqui, usam mais o raciocínio, né? Vamos parar esse fanatismo, ui, 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 as trombetas de Jerusalém que tocaram, que o céu não sei que, da lua redonda de não sei que de Jerusalém. Notícia falsa, besteira, burrice sua. Você está entendendo, gente? Vamos parar, vamos ser mais racionais, vamos ser pessoas que a sociedade olhe para nós e veja pessoas diferentes, pessoas inteligentes, pessoas equilibradas, pessoas que façam a sociedade pensar em ir para onde você está, não é? E não o contrário, a sociedade ter desprezo por quem você é, que é o que está acontecendo aí em muitas igrejas pentecostais, e é claro, em outras religiões também. Todas as religiões têm seus problemas, não é só uma nem é só outra, não é?
Todas as religiões têm seus problemas com fanatismo religioso, com ignorância, com burrice. Mas vamos deixar desse proselitismo de querer converter todo mundo, de querer, sei lá, puxar o saco, encher o saco do povo para voltar para a igreja ou para ir para a igreja. Isso aí não faz o menor sentido. Isso faz que muita gente despreze, inclusive, os ensinamentos que você quer espalhar por aí. Ah, já ia esquecendo de uma coisa. Você acha que as pessoas estão tristes porque saíram da igreja, estão vivendo uma vida de revolta, estão revoltadinhos, né? Porque saíram da igreja? Deixa eu dizer uma coisa. Geralmente existe um período de revolta, porque você fica realmente revoltado do comportamento que pessoas que se diziam seus irmãos e que agora estão fazendo barbaridades, verdadeiras barbaridades com você, não é? Negando até olhar para você, um santarrão das esferas do dragão, não é que não olha para você porque você saiu da igreja e é todo torto na vida dele aí, comprando as coisas aí e não pagando, né? Aí é normal ter essa revolta, porque a pessoa fica revoltada com esse comportamento, mas depois de certo tempo a pessoa se acostuma e se você soubesse a alegria do coração, não é? Se você soubesse a vida, o quanto é doce você deixar de ser comparado a certos tipos de doutrina, a certos tipos de burrice, a certos tipos de fanatismo religioso que tem por aí, se você soubesse o quanto é prazeroso você deixar de ser associado a esse tipo de coisa, meu filho, você ia sair era também. Você ia louvar a Deus na sua casa, né? Na sua casa feliz da vida, com sinceridade, sem ninguém estar te pressionando, sem ter um sistema corrupto, né? Oprimindo você, vigiando você, pegando no pé do seu filho, dizendo que o seu filho é pecador, não sei o que, e coisas desse tipo. Se você soubesse o quanto é gratificante você ter essa sua experiência espiritual em casa sozinho, você sair era também. Tá dado o recado.